e no caso do Brasil, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que trouxe um discurso, no mínimo, questionável, dizendo que o Brasil, ou o seu governo, já obteve 90 milhões de doses de vacinas, já vacinou 55 milhões de pessoas, e outros elementos de um discurso que simplesmente não bate com a realidade. Foram mentiras sinceras, é isso? Que agora a mentira sendo dita com muita sinceridade, é mais ou menos assim, Jamil? Porque, na verdade, são vários os elementos do discurso que são extremamente complicados. O primeiro deles se refere a um número de vacinas. O consórcio de imprensa, do qual o UOL faz parte, inclusive, tem uma outra conta muito diferente da que o ministro apresentou. Ele diz 55 milhões de brasileiros vacinados e 90 milhões de vacinas basicamente distribuídas. Os dados do consórcio mostram apenas 41 milhões de brasileiros com uma dose só e, na verdade, com duas doses, apenas 20,6 milhões de brasileiros, ou seja, um número muito inferior e muito diferente do que foi apresentado pelo ministro à OMS. Esse em primeiro lugar. Em um outro momento do discurso, Fabiola, ele também fala que o governo tem feito uma firme recomendação, essa é a palavra, o termo que ele utiliza, firme recomendação para medidas não farmacológicas. O que quer dizer isso? Vamos traduzir. Medidas não farmacológicas é distanciamento social, uso de máscara, não aglomeração, isolamento. Bom, ele fez esse discurso 24 horas depois do seu chefe, no caso o presidente Bolsonaro, promover uma aglomeração no Rio de Janeiro, depois de sexta-feira ele já ter promovido outra no Maranhão. Enfim, você tem aí uma situação em que o ministro brasileiro faz um discurso à OMS que simplesmente não bate com o que o chefe dele promove no país. Aí, outro problema do discurso. E há um outro aspecto ainda do discurso no que se refere à própria reforma da OMS. A reforma da OMS que está sendo discutida, muita gente, inclusive o Brasil, pressionando já desde o início da pandemia que a OMS fracassou, a OMS não conseguiu dar uma resposta à pandemia, que ela não pode ser vulnerável à influência chinesa, mas aí, quando os europeus propuseram uma OMS mais independente e que pudesse mandar, por exemplo, equipes internacionais para investigar surtos pelo mundo, o Brasil disse não. E disse esse não justamente ao lado de quem? Da China. Então, de uma forma muito irônica, um ano depois aí da pandemia, o Brasil está do lado da China ao rejeitar uma OMS mais independente. A China que está acelerando o processo de vacinação, né? Estou vendo umas notícias, Jamil. Eles estão vacinando 15 milhões de pessoas por dia, é isso? Isso, de fato, é um número bastante impressionante. O próprio presidente chinês, na semana passada, Xi Jinping, apontou para esse número e disse que a China vai conseguir vacinar e exportar vacinas. Vamos ver se isso, de fato, vai acontecer nessa proporção que é colocada. A verdade é que a China tem, obviamente, uma população muito grande, mas também tem um interesse em se estabelecer como uma potência não apenas regional, como mundial, e parte desse caminho da potência hoje é via vacina. Você, obviamente, doa vacina neste momento, não apenas porque você quer que o outro país esteja protegido, mas, Fabiola, para garantir a sua influência naqueles outros territórios. Então, de fato, a China pode ter uma dificuldade em fazer esses dois movimentos ao mesmo tempo, mas, em termos políticos, é algo que também interessa à China exportar e doar vacina. Vacinar, que nem em Nova York, né? Tava vendo umas notícias de ontem de Nova York, eles estão dando vacina à vontade lá, inclusive as passagens do Brasil lá para os Estados Unidos, para Nova York, aumentou 600% a procura. O turismo da vacina, né? Real isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né, Jamil? Certamente, isso de fato, alguns países onde sobram vacinas, inclusive esse foi um ponto hoje, Fabiola, da OMS, denunciando isso como um grande escândalo, o fato de que poucos países, na verdade só 10 países, detêm hoje 75% de todas as vacinas no mundo. E aí você vê disparidades como o caso que você citou, Nova York, e várias outras cidades, inclusive aqui na Europa também,
começando a vacinar jovens a partir de 18 anos, alguns lugares até a partir de 16 anos. Enquanto isso, nos países mais pobres, nem mesmo os médicos ainda conseguiram ser vacinados para poder fazer a linha de frente contra a pandemia. É uma disparidade, como disse a OMS, escandalosa, de fato é escandalosa, e é uma disparidade que revela muito aí do que é a estrutura hoje de poder no mundo. Não é só ciência, isso também é poder, e esse poder está concentrado na mão de poucos países. É grana, né? Economia, e você falando, né? Não só não vacinado, mas morrendo, né, Jamil? Morrendo, que é o que está acontecendo aqui no Brasil, inclusive, cerca de 2.000 mortes por dia. Só uma última questão, a gente falou rapidamente sobre essa manifestação que o presidente Bolsonaro, essa aglomeração que ele provocou. Eu sei que tem uma repercussão internacional grande. O The Guardian também colocou isso, né? Que foi obscena essa manifestação do presidente Bolsonaro. Você viu mais alguma coisa de até repercussão sobre isso? E outra questão envolvendo essa é se você já viu algum chefe de Estado fazer um negócio como esse, porque há pouco o senador Omar Aziz me disse que nunca viu isso, que quer dizer, só o Brasil faz um negócio desse, só o presidente do Brasil que faz um negócio desse. Fabiola, teve muita repercussão já ontem mesmo, hoje de manhã também, porque de fato é uma imagem que choca, é uma imagem que você, basicamente um estrangeiro, fica sem entender como é que um país que registra tantas mortes tem um presidente que promove justamente as aglomerações que eventualmente vão gerar essas mortes, talvez não daquelas pessoas que estavam na aglomeração, mas que levam para casa o vírus, que basicamente colaboram para a transmissão não acabar. Essa é a realidade. Essa foi uma imagem que circulou, você citou o Guardian falando de obsceno, mas várias outras redes de televisão aqui na Suíça, na França, na Alemanha, citando justamente essas imagens, ou mostrando as imagens como sendo, olha, de uma certa forma, sem conseguir dar uma resposta qual é a explicação para um ato como esse. Não é por acaso que hoje, quando Marcelo Queiroga vai à OMS e diz que o Brasil toma medidas firmes, ou firme recomendação, perdão, a frase certa é firme recomendação para medidas sociais, ninguém acredita, porque a imagem que prevalece é justamente do presidente com os motociclistas, com o ex-ministro da Saúde ao seu lado, enfim, essa é a imagem que prevalece, não a de um ministro que vai à OMS tentar passar uma imagem que simplesmente não condiz com a realidade do país. É por esses motivos, insisto, Fabiola, é por imagens como essa, que não é a primeira, é por situações como essa que a credibilidade do país é duramente afetada, não apenas pela dimensão da pandemia do Brasil, porque a dimensão da pandemia ela também é importante em outros lugares, mas em outros lugares existe, ou pelo menos uma tentativa, ou pelo menos um esforço de lidar com a pandemia na direção, vamos dizer assim, mais correta ou procurando acertar. Quando o mundo vê que no Brasil mais de 2.000 mortes por dia esse dado é acompanhado por uma imagem como essa, é justamente a credibilidade num país que basicamente se desfaz. Essa credibilidade vai ser muito difícil de ser recuperada. Como diz aqui, ó, o Eri Alves, que está nos acompanhando ao vivo, acho que ele está pelo YouTube, o Brasil está lascado, Jamil. Esse é o resumo aqui. É muito triste, mas é por aí mesmo, viu? Mas só mais uma questão, Fabiola, perdão por te interromper. Nesse esforço do Brasil na OMS em mostrar uma outra cara, de mostrar basicamente uma outra realidade, ela não cola justamente porque não existe essa relação com a realidade da população e dos números. Sim, existe uma grande esperança por parte da OMS de que esse discurso do Queiroga seja verdadeiro, mas aí quando eles olham os fatos, quando eles olham o que acontece de fato nas ruas com o presidente do país, essa credibilidade se desfaz. E toda esperança sobre Queiroga, de que ele pudesse fazer alguma coisa diferente, ela obviamente é abalada cada vez que uma imagem dessa ganha basicamente não só as redes sociais, mas a imprensa internacional mostrando um país que tem dificuldades, não só para lidar com a pandemia, mas tem dificuldades para justamente adotar as medidas
que podem, eventualmente, reduzir a transmissão.